Hola, nos encontramos outra vez para aprendermos mais coisas que sejam necessárias e úteis para a nossa preparação para a prova de espanhol. E hoje, com o tema, nós temos que aprender a interpretar as chaves e as tirinhas. Por isso, o título dessa nossa aula vai ser Charlando com Buen Humor, que significa conversando com bom humor. A situação apresenta, uma moça que está contando uma história e nessa história ela está declarando algumas coisas. Bom, por exemplo, por isso mesmo, depois da primeira viagem, mas aqui está escrito do primeiro viaje, Nadie, que significa ninguém, del equipo, da equipe. Tá? Como assim, professor? Por isso mesmo, depois da primeira viagem, ninguém da equipe, mas está escrito masculino, voltou a reclamar sobre el color. Está falando masculino de novo, mas em português é feminino. Está mudando muita coisa, De la miel. Não é o mel em português. Está tudo confuso. É claro, essa estranheza que provoca também no nosso estudante aflito ali no meio que diz não estar entendendo nada. A outra colega está rindo porque ela está entendendo tudo. Isso faz muita diferença. Com essa nossa preparação, isso nunca mais será problema para poder entender e interpretar um texto. Na declaração, por isso mesmo, depois da primeira viagem, ninguém da equipe voltou a reclamar sobre a cor do mel. Seria em português. Por que tanta troca, professor? Por quê? Porque em português e espanhol tem variações. São palavras chamadas de heterogenéricas. Palavras que em português são masculinas, que em espanhol ficam femininas ou vice-versa. E mais um elemento que a gente vai acrescentar para caprichar bastante nessa nossa preparação para a prova, Entender o que significa apócope. Apócope é quando a gente pega alguns adjetivos e obrigatoriamente tem que retirar a terminação deles quando combinados com substantivo masculino. Isso aconteceu na historinha que a moça estava contando. Quando ela diz que depois do primeiro viaje, ela não falou primeiro, nem falou primeira viagem, porque essa palavra, quando combinada com substantivo masculino, tem que recortar sua terminação. Por isso, hoje, nós vamos ficar charlando com bom humor, porque charlar significa conversar com bom humor. Essa listinha que aparece aqui é uma listinha, só uma amostra, tem bastante mais palavras que acontece esse tipo de alteração. Qual é a alteração? Palavras que em português são femininas e que em espanhol ficam masculinas, ou vice-versa, que em português são masculinas e em espanhol ficam femininas. Essa aqui é uma lista de palavras que frequentemente aparecem em diferentes provas de língua estrangeira, por isso é muito importante conhecer elas. Veja só, por exemplo, árvore, em espanhol fica el árbol, A cor, em espanhol é el color. El color e el dolor já são duas palavras bastante parecidas, E que elas mudam, porque em espanhol ficam masculinas e em português são femininas. Quando se fala de a desordem, em espanhol é el desordem. Quando se fala de a equipe, era uma das palavras que aparecia na história que a moça estava contando. A equipe corresponde a el equipo. A mensagem, a paisagem, a viagem. Importante lembrar, todas as palavras que em português terminam com agem, em espanhol fica aje, paisaje, viaje, lenguaje, aprendizagem, tudo que termine do mesmo modo. Em espanhol vai ser masculino, enquanto em português é feminino. Dias da semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todas essas palavras em espanhol são masculinas. Do outro caso, nós temos aqui português para espanhol, palavras que em português são masculinas e que em espanhol ficam femininas. Nós temos aí o costume, que em espanhol fica la costumbre. Todas as palavras que em espanhol terminam com umbre, elas são femininas. Nós temos la legumbre, por exemplo. Palavras interessantes que dá para lembrar delas, associando umas com outras. Tem algumas que são substâncias, por exemplo. Nós temos leche, leite, nós temos miel, mel, nós temos o sangue. Todas essas três palavras ficam femininas. E podemos acrescentar também sal, que em português o sal, no espanhol fica la sal. Todas essas palavras ficam femininas. Então, essa é uma listinha importante estudar ela, saber ela, e poder compreender que tem palavras que mudam de gênero. Se muda o gênero do substantivo, também muda o gênero do adjetivo. Por outra parte, temos aquilo que já tinha anunciado, os apócopes, palavras que, quando combinados com substantivo masculino, perdem a terminação. E quando se apresentam isoladas ou depois do substantivo, não tem problema, aí elas podem ser escritas de modo integral. Temos aí palavras como bueno, malo, alguno, ninguno, santo, primero, tercero, cualquiera, grande. Estas palavras, todas elas perdem a terminação diante de substantivo masculino. E aquelas que aparecem com asterisco e sublinhadas, elas perdem a terminação diante de masculino e feminino. No primeiro caso diz que
Ivan era um bom aluno. Então eu não falo que Ivan era um bueno aluno. Eu digo que era um bom aluno. Eu recorto a terminação. E se fosse feminino, vai ficar buena aluna. Hoje é um mau dia para viajar. Não é um malo dia. Eu poderia falar que era um dia malo, né? Se eu coloco a palavra depois do substantivo, aí eu posso fazer a palavra na íntegra. Mas se eu coloco a palavra antes, eu tenho que tirar a terminação. Tienes algum problema? Parecido em português. Não, não tenho problema alguno. Aí eu posso fazer a palavra inteira. Outro caso, não vino nenhum amigo tuyo. Não vino nenhum amigo teu. San Antônio é muito popular. Em português, você costuma falar Santo Antônio. Em espanhol, quando você coloca nome de santos, todos os nomes de santos têm que ser san. Não pode ser santo. Todos são nomes como regra geral, mas é claro que tem as exceções. Quando você fala São Pedro, São Paulo, San Antônio, San Felipe, San Marcos, tudo bem. Mas quando você fala nome de santos que comecem com sonoridade parecida à terminação de santo, to, aí você tem que repetir. Fica um tanto quanto engraçado, né? Mas, por exemplo, Santo Tomás tem que ser escrito desse modo. Santo Tomé, Santo Toribio, Santo Tobias, até mesmo Santo Domingo. Se tem uma sonoridade semelhante, você tem que preservar essa combinação. Todos os santos, então, masculino, em espanhol, eles têm que ser ditos san, né? Mas esses daqui que eu mencionei, Toribio, Tomé, Tobias, Domingo, eles têm que ser escritos santo, junto. E as últimas duas palavras aqui, qualquer e grande perde a terminação quando combinadas com masculino e feminino, não só com masculino. Por isso, a explicação de baixo. Estas palavras são ocupadas tanto delante de substantivos masculinos como femininos. E agora, então, aquilo que interessa bastante, revisar um pouco mais sobre vocabulário. A primeira chave que vamos revisar, diz aqui. Já não é como antes. Alguém comenta, alguém fora do texto. Sempre é importante visualizar muito bem, porque, claro, o sentido da figura fornecer informações adicionais ao texto. Já não é como antes, é a sugestão. Esse seria o ambiente, esse é o tema de fundo. Lo reto a um duelo, diz esse personagem. Então está desafiando a um duelo. E o outro responde: está bien pardo, pero yo con el joystick y usted con las teclas. O que ele fez? Tudo bem, aceitou o desafio, mas ele diz: eu vou lutar com o joystick e você com os teclados. A comicidade está justamente no fato de que tipo de luta é essa. Já não se usa armas, se usa um joystick, se usa um teclado. Vamos ver como funciona o enunciado para ver se encontramos alguma pista que ajude a interpretar melhor essa piada. Diz aqui: a charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside em, claro, quer saber por que fica engraçado, né? Aceitação imediata da provocação. O outro aceitou na hora e isso fez com que a gente ficasse morrendo de vontade de rir. Não tem nada a ver. Descaracterização do convite a um desafio. Então, esse convite misturado com desafio faz com que isso fique engraçado, é um convite e parece que é uma coisa legal. Não foi aquilo. Acho que aquilo que chamou mais atenção foi dizer: eu vou usar um joystick, eu vou usar um teclado. Isso parece que é aquilo que deixa a coisa engraçada. Vamos ver se isso aparece. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Claro, já pensou, eu vou me brigar com você, né? É um duelo real, né? E eu vou brigar com você com o joystick, com tecnologias que não costumam, que não tem relação com isso. Então, essa comicidade está na letra C. Vamos comparar só para não ficar com dúvidas. Deslocamento temporal do comentário lateral. Porque tem aquela observação feita sobre a situação de que os tempos já não são os mesmos. Não estaria a parte cômica da tirinha, nesse caso, da charge. Posicionamento relaxado dos personagens. Não, definitivamente a piada consistia em ter que brigar utilizando joystick e teclado. A resposta correta, então, é claro que corresponde à letra C. Sugestão de armas não convencionais para um duelo. Próxima charge, a tão conhecida Mafalda e suas conversas com Susanita, né? Ambas com perfis bem diferentes. Ele explica a Susanita, cabrinho branco, diz: me revientan, então me enchem. Os tipos correspondem aos caras que pensam que a mulher é inferior. A outra, a Mafalda, comenta, a amiguinha diz: será que mais que nada enxergam em tarefas domésticas? Susanita comenta: e bom, é que para isso estão as mulheres. Afinal das contas, no fim das contas, uma mulher que não cozinha, que não plancha, que significa que não passa, que não lava, nem limpa, nem nada disso,
é menos que uma mulher. Mas que coisa, né? Ela reclama, ela está justificando que as mulheres têm que saber fazer essas coisas, né? E não ser tratadas dizendo que são inferiores. O resto da tirinha. Ah, segundo vós, que seria um modo de falar tu, né? Vós, segundo tu, uma mulher que tenha cozinheira, lavandeira, mucama, faxineira e demais, é pouco mulher. Momento, uma coisa é a mulheres, quer dizer, a capacidade que a mulher tem ou que devia de saber fazer todas as coisas segundo ela. Essa mulher tem que saber fazer todas as coisas, seria esse tal de mulheres. Uma coisa é a mulheres e outra o status. Vamos ver a questão relativa a esta tirinha. A personagem Susanita, no último quadro, inventa um vocábulo mulheres, utilizando-se de um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido de vocábulo mulheres remete a ou se refere a quê? Vamos pensar. Quando falou de mulheres, ela ficou pensando em a mulher que sabe fazer as coisas, né? Todas as tarefas domésticas, né? Era isso, vamos lá. Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Não, mulheres significa que elas sabem fazer as coisas. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Aqui tem a conotação positiva. Isso que está falando mulheres daquelas que sabem fazer. Isso aqui parece bem coincidente. Comparemos com as outras. Inferioridade das mulheres. Não, falou de uma condição positiva, não negativa. Relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Então, falou no final sobre isso. Ela valorizou, mas estamos falando de qual é o uso da palavra mulheres, o sentido. Independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Não, com certeza a resposta mais precisa é aquela que diz que valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas, como se fosse uma condição que necessariamente tem que ser relativa à mulher. Essa é a posição da Susanita. Letra B. Próxima chária. Agatha, estou vivendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Vinagrete. ¿Eh? Fala o personagem. Descúlpame, ¿y ella sabe que está viviendo un romance con vos? ¿Que está viviendo un romance contigo? Por favor, comenta él. Mira, observa, todos os días le mando uma carta de amor e ela me devolve com marcas de batom. Não, gaturro, fala pro personagem, são os erros de ortografia corrigidos em vermelho. Então ele achando que a maestra está fascinada com ele e na verdade ela está só fazendo a correção com caneta em vermelho. E ele achando que está acontecendo um romance, né? Vamos ver se sobre isso se trata a questão dessa tirinha. O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção, mais uma vez tentando entender qual que é a parte engraçada da história, né? Quando ficou engraçado? Quando diz, apresenta já no primeiro quadro a contradição de humores nas feições da professora do aluno. Foi esse o fator que faz e que sustenta a piada da história por causa das feições da professora? Não é o caso, né? Sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Agatha, como que ele não está acreditando na pergunta, isto não foi relevante. Compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção, não foi o tema da perspectiva, olhar da perspectiva da professora. Estamos vendo da perspectiva dos dois amigos que estão comentando. Aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Claro, o efeito cômico está justamente nela deixar em claro que aquilo que ele estava pensando é só uma ilusão. A letra D parece mais apropriada, vamos comparar com a última. Congela a imagem de Agatha indicando-se o desinteresse pela situação vivida por Gaturro. Não é relevante, a resposta correta com certeza é a letra D. Texto 4. Mais uma tirinha, nós temos mais um amigo da Mafalda, o Felipe. O Felipe está ali, aparentemente muito concentrado, e diz, devo atender sem perder detalhe o que está explicando a maestra. E por poner todos os meus sentidos a não distrair-me. Ele está querendo ficar bem concentrado. E concentrar, justo, toda a minha atenção em estar atento. Então ele quer não perder nenhuma ideia daquilo que a professora vai falar. Entenderam, ninhos? Falou a maestra. Entenderam, criança? Enquanto ele tentava ficar concentrado. E todo mundo, sim, senhorita. E aparentemente só ele que não entendeu. Vamos ver se isso tem relação com a questão sobre a tirinha.
Da leitura dessa tirinha de Mafalda, podemos concluir que seu personagem Felipe, ele é um aluno bastante concentrado e atento aos ensinamentos da professora. Nesse momento, ele não estava muito atento, não. Todo mundo respondeu e ele não. Um aluno bastante distraído e interessado em assuntos não relativos à escola. Ele não estava pensando em coisas fora da escola. Um aluno tão concentrado nos próprios pensamentos que esqueceu da aula. Agora sim, agora estamos tão concentrado em ficar concentrado que nem percebeu que a aula continuou, a professora falou, todo mundo entendeu e ele não. Parece mais certa. Vamos comparar. Um aluno com grande capacidade de atenção e de aprendizagem, não é o caso dele. Um aluno extremamente concentrado nos próprios pensamentos e na aula, não foi o que aconteceu. Com certeza, a resposta correta é a letra C. Falando nisso, já que estamos comentando sobre o que interessou nessa parte de interpretação dos textos que são expressos em charges e tirinhas, nós temos, é importante compreender o tema geral da tirinha a partir da visão da história completa. Então você tem que ler a história toda para poder entender por que uma determinada parte é aquela que vai ter o efeito cômico, né? A história completa que é apresentada, pois ela é o contexto de referência para entender o sentido das frases. Então, se você entende o ambiente, você entende a lógica dos diálogos que vão acontecendo na história. Relacionar os elementos gráficos à ilustração, ou de ilustração com o sentido das frases utilizadas para poder entender a intencionalidade do discurso do autor. Então, a gente tem que entender qual que é a mensagem que o autor quer passar, aproveitando todos os elementos que estão sendo colocados, a disposição, a combinação, os gestos, a expressão, os objetos utilizados são interessantes para poder apoiar a informação do discurso. E por último, relacionar o tema geral do texto com o sentido da frase relevante, pois nessa combinação entre a história completa e a frase de efeito reside a sua comicidade. Isso é básico e, em linhas gerais, é o que acontece com toda a tirinha. Se apresenta uma história, se apresenta um ambiente, um contexto e se coloca uma frase que vai fazer o efeito de realçar, né, o lado cômico daquilo que aparentemente no início parecia muito tranquilo, mas vai ter alguma graça quando você coloca aquela frase. Então, entender o contexto, entender a frase, principalmente não esquecer de tudo aquilo que temos conversado até agora, que é sempre ficar atento. O que diz a alternativa, o que diz no texto, ver as coincidências que possivelmente ali você vai encontrar a resposta correta. Bons estudos!